Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar mais uma vez aqui na sua casa e hoje a gente vai contar um testemunho muito diferente. Na verdade, a gente já contou outros testemunhos aqui assim, mas hoje vai ser um programa diferente. Hoje a gente vai fazer um assunto, a gente vai abordar aqui um assunto que posso dizer que de interesse geral. Não tem quem não passe esse tipo de problema, ainda que não o viva diretamente, mas passa com os pais, passa com um irmão, passa com uma pessoa amada. Sempre tem alguém ao seu lado que tem esse tipo de problema. Hoje a gente vai falar aqui sobre casamento, sobre relacionamentos. E a palavra-chave do testemunho de hoje é cura. Porque o seu casamento, ele pode ser sim uma bênção. O seu casamento não precisa ser descartável, ele pode sim ser uma bênção. Mas as partes que formaram o todo, porque quando você se casa você se torna um, essas partes precisam estar curadas. E muitas vezes a gente não consegue isso antes do casamento, porque a gente nem sabe que precisa de cura muitas vezes. Mas é possível que essa cura exista e aconteça. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Hoje a gente vai entrevistar, a gente vai contar aqui o testemunho do pastor Thales e da pastora Bruna. Oi, gente! Oi. Sejam bem-vindos. Obrigada. Você já é de casa e o pastor Thales também, que veio ontem, veio hoje, já é de casa também. Sejam muito bem-vindos e em nome de Jesus eu peço que vocês aqui usem esse tempo para falar aquilo que ele ministrou no coração de vocês, para falar de toda a transformação que vocês já viveram, de tudo aquilo que ele fez no casamento de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, Carol. Bom, como é um programa novo, né, pra gente nunca fez isso de estar 3 pessoas aqui, vamos ver como é que vai ser a dinâmica disso. Vamos começar do início, lógico, né? Como que foi o namoro de vocês? Como foi, pastor? Vou deixar você falar que eu falo muito, então vou me comportar aqui, Carol. Eu tenho que me comportar, que hoje eu tô acompanhada. Verdade. Vai. Paz, Senhor Jesus, amados. Então, lembra, né, de ontem, do testemunho, a partir do momento que decidi escutar Deus, entendi que eu tenho que escutar Deus em tudo, né? Aí me contaram que Deus não se envolve com relacionamento, um pastor falou isso comigo, e até então eu fiquei triste, né, porque como assim Deus não vai envolver em algo tão importante pra gente, algo tão maravilhoso pra gente? Aí meu cunhado, Humberto, ele vira pra mim e me faz pensar e fala assim, olha, como que Deus não se envolve no relacionamento de homem e mulher, sendo que ele está se envolvendo com o casamento do filho dele com a igreja. Verdade. Aí eu pensei, isso é verdade. Então Deus se envolve. Aí eu aprendi a orar, né? Aí eu não orei por uma característica física, mesmo sendo linda igual ela é, né? Mas orei muito mais do que isso. Né? Eu orei para que o Senhor viesse trazer sobre a minha vida algo que tem um propósito, algo que eu creio que Deus une propósito, que é algo que vem fazer a vontade do Pai. Daí eu comecei a colocar cada característica dela em relação a agradar o Senhor. Que os lábios dela venham louvar o Senhor. Amém. Que os cabelos dela, ao movimentar, venham agradar o Senhor. Que as mãos delas, em nome de Jesus, venham fazer a obra do Pai. Que os pés dela venham, em nome de Jesus, né, promover o Evangelho. Então, cada coisa do corpo dela, eu pedi para que venha agradar a Deus e louvar o Senhor. E interessante que no início, quando nós nos conhecemos, ela se movia com movimentos proféticos e até hoje ela se move dessa forma, mas ela dançava na igreja e todo o corpo dela expressava a glória de Deus, a adoração do Pai. Ótimo, que mulherão! Nível alto! Você! E aí, né, eu era o presidente da mocidade na época, isso aí há 15 anos atrás. 15 anos, amor? 15 anos. Não esquece não, data tudo certinho. E aí, dia 24/4/2002, fiz que eu perguntei que ia 15 anos. Eu sei a data. E aí, dentro desse processo todo, eu era o presidente da mocidade da igreja na época, né? Não congregava nada desse tempo, Dona Neide não estava mais aqui em Sete Lagoas. E aí, dentro desse processo todo, começou a aparecer algumas coisas que eu achei que não era comum. Né? Por incrível que pareça, 5 mulheres estavam, né, interessadas na minha pessoa dentro da igreja. Eu falei, isso aí não é de Deus. Ué, você estava fazendo, hein, pastor? Mas não era isso. A gente tem que entender o que é de Deus para as nossas vidas. Aí eu falei assim, não, você deve estar errado, porque Deus não é Deus de confusão. Né? Então, se está acontecendo isso, sinal que Deus não quer isso para mim. Aí eu falei assim, não, você então, como Paulo, vou ficar, então, deve ser que não é para mim casar. Aí eu comecei a consultar a Deus, perguntar a Deus, e Deus
descreveu exatamente a Bruna. E aí? E aí, na hora que ele descreveu a Bruna, ele falou comigo detalhes dela, falou como que eu sei. Aí a minha casa já, e a casa dela, né, meu sogro, minha sogra, que eu amo muito, né, Deus abençoe, Edés, a Cristina, e já começaram a entender também. Né, o Edés é uma parte um pouquinho depois, né, porque né, pai, você sabe, né, sogro, né, hoje né, me considera como filho. Então, dentro da questão disso, Deus começou a me falar qual roupa que eu tinha que ir para conversar com ela, qual a flor que eu tinha que levar. Eu não pedi ela em namoro, eu fiz um compromisso de casamento. Eu fui até a casa dela, né? Aí eu fui pedir a mão pros pais. O Edés na época falou assim, olha, fizer uma coisa com minha filha, eu te mato. Aí eu falei assim, não preocupa não, eu não vou te respeitar tudo aquilo que você me falar. Tanto é que eu só beijei ela na frente dele depois que a aliança mudou de mão. Porque em respeito a ele, a casa dele, porque a gente acredita nessa questão da honra. Então, todos os detalhes Deus me falou daquela forma audível, Deus me mostrou, assim, olha, é dessa forma. Por quê? Muito tímido, né? Nunca tinha namorado. Eu beijei a primeira vez porque minhas irmãs, na época, né, acredito que eu não tinha entendido que é um Senhor, né? Na época do carnaval, elas me forçaram a beijar. Eu beijei a menina num dia de carnaval, tipo sexta-feira, e fugi ela no sábado, no domingo e na segunda. Eu fugi dela, porque eu entendi que aquilo não era pra mim. Eu sentava aqui na beirada da Lagoa Boa Vista, todos os meus amigos, né, beijavam, ficavam, e eu falei assim, isso não é pra mim. Mesmo não entendendo o porquê, né, glória a Deus por isso, acredito que é algo na minha vida, que o Senhor o quis, que assim o Senhor fez. Eu não entendi o porquê, então eu não tinha esse hábito de ficar. Ela é a minha primeira e única namorada, eterna namorada, né? E essa questão do Thales ter tido esse tipo de sensibilidade de me pedir em namoro, de me procurar, de querer honrar minha família, tinha também um sentido pra mim. Por quê? Porque eu já vinha do mundo de muitos relacionamentos desgastados. Né? Eu contei aqui num testemunho, não sei se eu cheguei a detalhar, que por causa das minhas inferioridades, por causa de tudo que eu passei, eu tinha muito problema em relacionamento, porque eu era uma menina super apaixonada, eu sempre era apaixonada, mas ninguém era apaixonado comigo. E o último relacionamento que eu tive antes do Thales foi um relacionamento por interesse. O cara, ele começou a se relacionar comigo porque ele queria me fazer de aviãozinho para levar droga pra Argentina. E como eu tava muito apaixonada, eu ia. Então ele queria uma menina assim, que transparecesse simplicidade, que não levasse nenhum tipo de suspeita, porque ele estava com segundas intenções. Então ele não gostava de mim, ele estava querendo me articular para fazer algo em benefício dele. Então já tinha todo um mapa para eu poder levar droga e tudo, e eu ia, porque eu era muito apaixonada. E aí esse relacionamento foi uma coisa muito bacana que aconteceu, por quê? Porque nesse inteirinho aí, desse mapeamento, para eu poder ser usada por ele, Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus. E aí uma pastora me convidou para ir para a igreja, e eu detestava crente, porque eu achava que esse negócio de crente era pura lavagem cerebral. Só que eu gostava da pastora. E ela estava insistindo muito para ir para a igreja, pelo menos conhecer. E aí eu fui, por amor a essa pastora, e quando chegou lá eu me apaixonei por Deus. Era tudo que um dia eu buscava para minha vida. Só que eu não conseguia relacionar com palavras. E ali, naquele momento, eu decidi entregar totalmente minha vida para Deus. E meu namorado ficou muito chateado com isso. E ele falou assim, não, então nós vamos ter que fazer uma combina aqui. Você tá com muito desejo dessa igreja, eu não tô muito gostando de igreja, então você vai ter que fazer uma escolha. Ou você fica comigo, ou você fica com Deus. E ele jogou muito alto, porque ele sabia que eu ia querer, na cabeça dele, ele achou que eu ia escolher ele. E aí eu falei assim, eu escolho Deus. Perdeu. Eu escolho Deus. E foi a melhor escolha da minha vida, porque se eu não tivesse escolhido Deus, uma hora dessa eu nem sei se eu estaria aqui, Carol, para contar testemunho, se eu estaria casada com o Thales. Minha vida ia tomar um rumo totalmente louco. E aí, só que assim, eu escolhi Deus, fui pra igreja, mas eu ainda estava muito ferida. Então foi por causa disso que Deus orientou o Thales dessa forma, pra me abordar dessa forma. Te mostrar que era diferente, que era diferente, justamente. Eu tava com uma blusa azul de gola polo, calça jeans, uma flor chá, uma única rosa que eu levei. Não é porque não ia comprar um buquê, porque tinha que ser daquela forma. Aí quando eu fui conversar com ela, ela falou que os detalhes
era que fizeram a diferença na vida dela. Até aquilo que eu falei fez a diferença na vida dela. Exatamente. Então foi esses detalhes que começou a trazer cura para minha vida. E foi um namoro dentro da igreja. Vocês namoraram quanto tempo? Como que foi esse namoro? Nós namoramos 3 anos, Carol. E como qualquer jovem na igreja, passa muita tribulação no namoro. Esse negócio assim, namoro santo, a Bíblia fala que tem que ser. Mas precisa de um acompanhamento de algum pastor, um líder, um discipulador muito de perto. Nós tivemos, assim, um triz, assim, de cair em pecado mesmo. E nós fazíamos a obra na época. A gente tinha um ministério de louvor que nós acompanhávamos. E ia nas igrejas e ministrava. Então, assim, ia ser muito escândalo, né? A menininha que dança na igreja parecia grávida. O outro que é líder de mocidade, né, engravidou uma menina. Então, assim, a gente teve muitos problemas sexuais no nosso namoro de quase cair, entendeu? E aí, como a gente amava muito o Senhor e queria um compromisso firme com Deus, a gente viveu o nosso namoro à base de voto. A gente fez um voto uma época, Carol, que a gente ficou 40 dias comendo pão e bebendo água somente pra gente conseguir ter um nível de santidade no nosso relacionamento. Nessa época, minha mãe, sem saber por que a gente estava fazendo, também entrou para ajudar. E é interessante que, né, nesse momento ela terminava comigo, né? E aí eu falei assim, não, nós vamos... Toda vez que a gente estava próximo de cair, que tinha alguma coisa fora do propósito, eu terminava com ele. Eu terminei contado umas 10 vezes. Porque na minha época, aquilo era tão precioso pra mim, coisa que eu nunca tive um relacionamento com Deus, que eu abria mão de qualquer coisa pra permanecer com o Senhor. E aí a família dele não entendia, meu filho, virava uma confusão. Ninguém entendia. Por que se ela gosta desse menino? Por que ela termina tanto com ele? Mas é por causa dessas situações. A gente ficava com vergonha de procurar pastor para confidenciar isso. Porque na época é um tabu, né? Hoje a igreja já abriu. É difícil de falar, ainda que tenha essa abertura, é difícil, imagina naquela época. Eu falo que a igreja abriu um pouco. Precisa abrir um pouco. É verdade, precisa realmente abrir mais. Creio que aqui também é uma abertura, né? O programa é uma abertura. A gente poder falar disso agora para tanta gente que está aí em casa, que está nos ouvindo, realmente é o agir de Deus, né? Exatamente. E aí vocês tiveram esse namoro santo, né? Digamos assim, foi difícil, lógico, mas vocês conseguiram levar? Conseguimos. A gente fez voto de ficar sem beijar, voto de ficar sem se ver, voto de jejum, de tudo quanto é jeito que você pensar em jejum a gente fez. E até conseguimos, de fato, chegar ao casamento, os dois virgens. Que legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vocês casaram virgem. Virgem. Gente, é possível, tá vendo? Dá pra... Foi igual Lagoa Azul. E eu com 24 anos, na época que nós casamos. É interessante que nosso casamento tem várias coisas que o Senhor foi nos moldando no meio do namoro, né? Aquilo que o Senhor foi falando de data, que o Senhor foi falando de coisas, detalhes mínimos, até a aliança, né, que nós temos é uma aliança que mostra isso, que o Senhor é o que sustenta as nossas vidas, né? Uma aliança maior entre eu e Deus, entre a Bruna e Deus, né? A nossa aliança individual com Ele, e a aliança nós dois e Deus. Então a aliança que nos sustenta, a aliança primeiramente é a gente com Deus. Porque se eu não estou bem com Deus, não relaciono com ninguém. Duas em uma. Na época que, né, o ourives que eu fui fazer, estava assim, não posso fazer isso, não, essa aliança de 50 anos de casado, só não vai aceitar e não aceita devolução. Eu falei, pode fazer, que é uma surpresa para ela, mas Deus falou que tem que ser assim. Eu tenho duas, né, que essa aqui é de 10 anos, nós vamos fazer 12 anos já de casado, glória a Deus. E assim nós nos casamos. Foi um casamento que a gente pediu muito direção de Deus, até para os detalhes durante a cerimônia. E depois que nós nos casamos, vem aquela fase de adaptação que todo casamento passa, né? Sim. E eu tinha um problema ainda maior, que eu já contei aqui, que é essa questão minha sexual. Então eu passei muito tempo do nosso casamento, muito assim, com esses problemas, com essas dificuldades nessa área, né? Chegaram a ser mais de meses? Mais de um mês, mais de 2 meses, essa dificuldade? Sim, chegou coisa muito pior. Coisa muito pior. Então, assim, a gente tentava suportar isso com muito amor. Tinha o início do casamento, muita paixão, né? Muito apaixonado e tal. E só que chegou um tempo que começaram a ter outros problemas que começou a desgastar. A gente passou uma crise financeira, né, bem? Interessante que antes de casar, o Senhor nos deu tudo, né? De fogão. A gente ganhou muita coisa. Geladeira. Só que a gente casou devendo.
E isso é um problema no casamento, você casar devendo. Já começar errado, né? E aí, nessa fase de adaptação, a gente sofreu muito, porque tinha os nossos problemas de adaptação. A gente começou a ter muitas decepções com a igreja. Isso, a igreja às vezes não tá, eu sinto que às vezes a igreja não está preparada para abordar alguns assuntos, tipo isso mesmo que a gente está falando aqui. Porque a igreja, ela instrui o jovem a que se case. O jovem tem que casar rápido e tal, mas não instrui o jovem, olha, junta dinheiro para você casar, tem que ser rápido, mas junta dinheiro. Se prepara, se organiza, porque depois você vai ter dívida com isso, você vai ter que pagar isso todo mês, e não sei o quê. Então o jovem se apressa a casar sem ter uma estrutura espiritual, sem ter uma estrutura emocional e sem ter uma estrutura financeira também. E a gente não fez uma projeção financeira para casar, Carol. Não fizemos. Né? A gente sabia que a gente queria casar. Vamos casar. Esse que é o negócio. Vamos casar e depois a gente Mas, assim, o Thales, ele ganhava muito pouco ainda. Depois que a gente casou, eu passei por um estresse muito grande no meu trabalho. Eu saí do trabalho, não podia sair sem poder sair. E aí a gente começou a agregar dívidas no nosso casamento. E aí o problema ficou maior, porque a gente... Porque esse negócio de amor e cabana não funciona, né? Amor e cabana é lindo no filme. Isso gerou desgaste, estresse, e a gente transferiu isso para a obra de Deus, começamos a ter problemas na obra de Deus, problemas ministeriais, e um casal recém-casado, cheio de amor para dar, mas com muito problema. Então, o amor era proporcional ao tamanho dos problemas. Dos problemas. Né? E aí teve uma fase muito difícil, foi a fase da enfermidade do Thales. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, gente, e a gente volta para contar para vocês o que aconteceu ainda no início do casamento, quando o pastor Thales teve esse problema com a enfermidade. É rapidinho. Olá, amados. Estamos de volta com o programa Aliança com Você. Hoje contando o testemunho do pastor Thales e da pastora Bruna, o testemunho de casamento deles, da cura do casamento deles. Pastor, então vocês falaram que veio essa crise financeira forte por causa da falta de preparo que vocês tinham com relação a isso quando vocês se casaram, né? E isso começou a refletir na obra do Senhor, começou a ter reflexos na igreja, né? Como assim? O que aconteceu com relação ao ministério? Olha, a questão é que, inevitavelmente, sempre acontece na igreja problemas de relacionamento, problemas, né, de condução ministerial. Como a gente já estava no limite de algumas coisas dentro do nosso casamento, essas coisas dentro da igreja ficaram insuportáveis. Né, a gente começou a ter muita decepção na igreja, muita contrariedade, muita dificuldade e até mesmo vontade de congregar. Porque a gente já tinha um acúmulo de situações mal resolvidas dentro da nossa casa. E é assim com qualquer pessoa, né? Verdade. Você tem problema dentro de casa, você quer refletir esses problemas aonde você está. Como nós tínhamos uma vida ministerial muito ativa, embora nós não éramos pastores, mas nós éramos ativos, então a gente começou a projetar os nossos problemas para a igreja. E acontece isso muito com as pessoas. Verdade. Às vezes são problemas na igreja suportáveis, coisa que a gente precisa de jogo de cintura, mas a pessoa já vem de um acúmulo dentro da própria casa, que aquilo ali vira uma coisa inaceitável. E aí a gente começou a decepcionar e nem querer congregar mais. E ficamos um pouco tempo congregando até dentro de casa, de não querer nem ver crente. Interessante que em relação ao relacionamento, tudo aquilo que relaciona a ideia de física. Existe atrito, e o atrito ele gera calor. Então, tanto no casamento como na igreja, com relacionamento de qualquer tipo, a gente tem que colocar um óleozinho. E esse óleo é o Espírito Santo, que nos ajuda aí a manter e a permanecer. E olha que a crise financeira, ela é como matemático, filho de um contador. Ou seja, eu tinha o conhecimento, mas não consegui colocar na prática, para essa ideia, né, da falta de experiência, dessa condução aí, e talvez também de não ter pedido ajuda, né? Tem hora que a gente não pede ajuda, né? A gente tem aquele ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? E Jesus, ele vem e entra, né? Ele é o cordão 3 dobras, ele vem e entra completamente no casamento. Então a gente tem que pedir ajuda sim, a gente tem que, lógico, pensar para quem nós vamos pedir ajuda, né? Nunca falar mal, né? Com o pai, com
com a mãe, com o sogro, com a sogra, não é esse sentido, é pedir ajuda, né? Então, foi um momento de muita turbulência, né, no início. E aí o Thales ficou enfermo. Em 2010, ele teve uma inflamação no nervo ciático e ele ficou 10 dias imóvel na cama. E aí, minha filha, eu tive que começar a virar homem dentro de casa, no sentido de força, de fazer coisas que era para ele fazer. Né? Então, eu tinha que aprender a trocar a lâmpada, eu tinha que começar a dirigir, eu não gosto de dirigir, tive que dirigir para ele, para nós dois em casa, trocar um chuveiro, então coisas... Carregar a compra, fazer a compra. Então, assim, eu tive que me desdobrar, inclusive carregar o Thales para colocar ele no carro. Então, foi uma coisa, assim, um período dificílimo na nossa família. E justamente nesse período, juntou mais problema na igreja, de contenda, de fofoca. E isso tudo era para nos enfraquecer, só que isso começou a nos fortalecer, que a gente começou a orar mais, eu comecei a me desenvolver melhor espiritualmente. Então, assim, foi uma crise que a gente viveu terrível, essa crise da enfermidade do Thales. Porque ele ficou 10 dias imóvel, mas ele ficou muito tempo em tratamento. Então, eu tive que me desdobrar para poder manter a estrutura da casa. Não, então foi muito difícil. Que ela foi bem interessante aqui, que foi, na verdade, 15 dias. Então, para ela, pareceu 10. Foi ótimo, porque tá vendo? Eu não colocava o pé no chão, não conseguia colocar o pé no chão na época. E interessante que Deus nos deu essa graça, e deu essa graça para ela, entendendo que não foi fácil. E vocês já começaram o casamento enfrentando a situação financeira complicada, problemas financeiros, problemas na igreja, problemas de saúde. Teve ainda mais problema? E aí o que aconteceu? O Thales melhorou, graças a Deus, né? Teve uma grande melhora, já conseguia andar, já conseguia se locomover, já tinha voltado a trabalhar. E aí passou um tempo, eu fiquei com depressão. E aí a minha depressão, ela veio com síndrome do pânico também. Então, eu não tinha condição de ficar com muitas pessoas perto de mim ao mesmo tempo. Porque eu comecei a ter medo de pessoas. Eu acho que foi muito desgaste que foi sendo acumulado na minha vida. E chegou uma hora que eu pifei. E eu trabalhava numa profissão que me cobrava muitas metas também. Então, eu estava com problema na igreja, problema na profissão, de ter que cumprir metas. E mais esse desgaste de tantas dificuldades no casamento. Aí eu fui e pifei mesmo. Na época, minha mãe estava morando em Salvador. E aí, o Thales foi e deu um jeito da minha mãe ficar aqui comigo um tempo. Glória a Deus. E foi muito positivo na minha vida. E, assim, dava mais ou menos umas 6 horas da tarde, né, de noitinha, assim, eu me escondia debaixo da cama. Ficava com medo, porque eu tinha medo de ficar sozinha, medo de ter muita gente ao meu lado. E aí, se eu tinha que fazer algumas necessidades fisiológicas, eu fazia na roupa mesmo. E ela me ligava no trabalho e aquela sensação de impotência, né? O que é que eu faço? Eu deixo o trabalho, vou para lá, e o trabalho que eu preciso estar com dinheiro até para o tratamento dela, para essa questão toda. E nisso, cara, eu já era pastora. Já tinha sido ordenada. Eu já era pastora e com depressão, síndrome do pânico, e morrendo de medo de gente, eu não queria ir em culto, eu não queria ver é igual pessoas. Criança, porque eu vejo isso com as minhas filhas. Às vezes à noite a gente está assim, assistindo algum filme, algum desenho. Mãe, quero ir no banheiro. Fala, ai, vai lá, menina. Ah, não, se não for, eu não vou. E não vai mesmo, fica segurando. E era assim, você tinha tanto medo que você não conseguia ir sozinha ao banheiro. Eu não conseguia fazer nada sozinha. Todo dia dava 6 horas. Se eu estivesse sozinha em casa, eu ia para debaixo da cama. E eu ficava desesperada. Eu fazia minhas necessidades na roupa. O Thales chegava em casa, me via toda suja, sabe? Com problemas mentais gravíssimos. Eu comecei a fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com tudo, entendeu? E isso vocês tinham quanto tempo de casados? Ah, isso aí a gente tinha o quê? Uns 8 anos? Nem 8. A gente tinha uns 5 anos de casado. 5 anos, foi em 2010. E aí eu fiquei assim. Só que eu sempre lutei muito pra ficar bem, sabe, Carol? Mesmo com todos os problemas que eu passava na minha vida, eu não aceitava ficar com problema. Eu buscava uma solução. Então, assim, eu sabia que eu não era triste. Eu não aceitava ficar depressiva, ficar daquela forma. E aí, num belo dia, eu falei assim, amor, vamos fazer uma oração aqui nós dois. E eu não vou ficar mais depressiva, eu vou ficar curada hoje. E aí nós fizemos orar, foi 3 horas da tarde. Tinha um pregador na televisão, a gente pegou na televisão, fizemos aquele ato de fé. E eu falei, a partir de hoje eu tô curada. Em nome de Jesus. Peguei todos os meus remédios, joguei tudo no vaso da descarga. Sabe o que aconteceu? Deu 6 horas.
Fiquei debaixo da cama de novo. Eu achei que eu tava curada, fui pra debaixo da cama, mas aí, ali debaixo da cama, eu pensava assim, eu não sou assim. E aí eu pegava minha Bíblia, ia para debaixo da cama e começava a recitar os salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Depois ia pro outro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois o outro, o Senhor é minha luz, minha salvação, de quem terei medo. Ia recitando um salmo atrás do outro, lendo um salmo atrás do outro. Tanto é que hoje eu consigo recitar, porque eu decorei de tanto que eu ficava lendo ali debaixo da cama. E aquilo ali foi esvaziando a minha mente de toda aquela angústia e me recobrando emocionalmente. Aí eu conseguia sair debaixo da cama depois que eu lia os salmos. E aí, no outro dia, dava 6 horas, a mesma coisa. Só que eu não ia para debaixo da cama. Eu já pegava minha Bíblia e já começava a recitar até o Thales chegar. E foi assim durante um mês. E foi assim que eu me curei da depressão. Através da palavra de Deus. Obrigado. Eu recitando a palavra, eu declarando a palavra. Ia lendo tudo em voz alta, para mim mesma. Para eu poder liberar a minha mente daquela angústia, daquele medo. E foi assim que eu fui curada de depressão. Glória a Deus. E depois dessa depressão, foram tantos problemas durante o casamento de vocês, desde o início do casamento. Em nenhum momento vocês pensaram, nossa, esse casamento não é de Deus, não, isso não é de Deus. A gente já pensou em separar muitas vezes. A gente já quis separar muitas vezes. Eu já peguei minha mala para separar. Essa história é legal. Conta aí, bem. Essa história é interessante. Né? Dentro de uma das discussões, aí ela falou assim, não, vou voltar para casa da minha mãe. Ela pegou uma mala, coloca na cama e começa a colocar a roupa dela. Aí ela começa a colocar na roupa dela, eu olhei para dentro de mim e falei assim, Deus não me fez para separar, a situação não pode ser maior que o Senhor, e então vamos vencer em nome de Jesus. Aí a estratégia que Deus me deu na hora foi, pega sua mala e coloca do lado. Aí eu coloquei minha mala do lado, estava fazendo a mala também calado, e ela fazendo a dela, fazendo a minha. Olha para mim, o que você está fazendo? Eu vou mudar para casa da sua mãe também? Você tá saindo de casa? Você tá saindo de casa, eu vou junto? Que aí massa. ela olha pra mim, a gente, né, chora, abraça e resolve, né? Se beija lá e resolve, assim, não, vamos resolver junto. Que né? lindo. Porque você, não adianta, você vai sozinha, não, nós vamos junto, então. Fez a mala junto comigo. E aí, então, ainda que tinha esse, eu não digo que um desejo, porque pelo que não era o desejo da separação, mas às vezes a dor e o sofrimento é tão grande que a pessoa acha realmente que é a saída, é o desejo da resolução. Eu acho que todo não mundo é que da separa, separação, é da... Todo mundo que separa não quer separar, quer resolver e acha que o separar é resolver. Mas o separar dá mais problema ainda, principalmente para casal que tem filho. Sim. Eu acho que o divórcio ele nunca é a solução para nada. Né? A solução está em se posicionar na aliança que um dia nós declaramos. É verdade. E eu vou falar uma coisa com você, Carol. Dentro disso aqui, né, tem outros testemunhos também. Nós já passamos por crise financeira, crise ministerial, crise de sexo, crise de não suportar a cara do outro. Isso tudo, a gente ativamente na igreja. E a maioria das coisas aqui graves no nosso casamento aconteceu conosco, pastores. E é uma coisa que muito pastor às vezes veste aquela roupa assim, não, meu casamento é blindado, meu casamento não... Gente, casamento de pastor, acontece problema com qualquer outro casamento. Só que, às vezes, o pastor quer suportar aquilo ali sozinho, não busca ajuda, e chega um momento que história já separa e vira aquele escândalo na igreja. Verdade. E eu acho que se a gente conseguir cuidar do coração do outro, sabe? Eu acho que a gente consegue vencer melhor. Pastor precisa de amigos pastores. Às vezes os pastores se comportam como inimigos. Por quê? Sim. Porque disputa de membro, né? E eu acho que a gente não tem que disputar membro, a gente tem que unir força para um reino. Glória a Deus. Existe um reino em Sete Lagoas, o reino de Deus em Sete Lagoas. A gente tem que somar esforços para que isso vá para frente. E eu vejo que assim, a Amiel é uma proposta muito bacana para os pastores, que é um conselho de pastores. Eu quero até mandar um abraço, né? A gente quer mandar um abraço para o pastor Homero, que tem desempenhado um ótimo papel na Amiel, que é de juntar forças entre os pastores. Verdade. Você vê que gracinha que é a reunião da Amiel, Carol. Sim, e eu te convido para ir lá sábado. Eu já participei de algumas. E, inclusive, pastor Homero, tô te esperando, hein? Toda vez que alguém vem aqui e fala da Amiel, eu falo isso, o senhor não veio. Responde lá meu WhatsApp, pastor, tô te esperando. Sabe, você vê que gracinha, um conversando com o outro, trocando experiências, querendo ajudar o outro. Pastor Homero, né, me fez uma proposta incrível de estar me ajudando no congresso, eu decidi ser feliz esse ano. Um abraço, viu, pastor Homero? Você é homem de Deus. Então, assim,
Tá uma gracinha, Miel, sabe? Que é isso mesmo, é um cuidando do coração do outro. Eu fiz um grupo no WhatsApp, Carol, de pastoras de Sete Lagoas. Olha Então, que bênção. se você é pastora em Sete Lagoas, gostaria de participar desse grupo, que é um grupo de relacionamento, de cuidar de coração. Dá pra colocar aqui, gente, o WhatsApp da pastora Bruna, para que as pessoas vejam. O meu WhatsApp é esse que tá aparecendo na tela, Isso tá aparecendo aí. na sua tela. Quem quiser pode entrar em contato com as pastoras, né, que As quiserem. pastoras, pode... intercessoras, missionárias, esposas de pastores. Eu tô querendo promover um cuidado de coração, umas cuidando dos corações das outras. Porque às vezes fica a pastora isolada, com muitos problemas na igreja, quer desabafar, vai desabafar como a ovelha da igreja, dá aquela fofocaiada na igreja, aquela divisão. E nós, ovelhas, a gente espera, infelizmente é verdade, que os nossos pastores não tenham problema. Não, minha pastora é praticamente a Mulher Maravilha, ela não tem problema. Porque se ela tem problema, como é que ela vai resolver o meu? Ela não pode ter problema, aqui, né? A gente cheio de problema, discussão dentro de casa, vontade de separar. Eu já tive dias que a gente olhou um pra cara do outro e falou, eu não quero olhar na sua cara mais. Isso tudo a gente pastor. Com problemas Porque pastor é gravíssimos. gente, né? Problemas gravíssimos no casamento. E o divórcio é uma coisa... É doído, é sofrido. Eu digo isso com propriedade de causa. É doído. E o que o pastor falou é verdade. A gente não casa pensando em separar. Eu nunca casei me pensando em separar. Mas a gente busca isso do casamento blindado. O pastor quer ter um casamento blindado. Um casamento perfeito. Eu vou te perguntar, Carol, que casamento perfeito que existe nessa terra? Não existe casamento perfeito. A gente até fala no Homem ao Máximo, na Mulher Única, que são cursos, né? Que casamento a gente acredita nele. Não porque ele seja perfeito, mas porque a gente acredita que Deus é um Deus que ama o casamento, que ama a aliança, o relacionamento. Então, ele que estabeleceu isso na Terra. E até então, tem muita coisa que a gente passava que um não sabia que o outro estava sentindo. Então, a gente cobra do outro sem saber. Então, eu quero mudar o outro e, na verdade, não, eu tinha que entender. É verdade. E um compartimento blindado, vamos pensar num compartimento, um carro, um compartimento blindado, o que está fora não entra, mas o que está dentro não sai também. Então, blindar um casamento não é a solução. Você precisa curar, você precisa entender o outro, igual o senhor está falando, né? Porque a blindagem não vai resolver. Tudo bem, não vai vir problema de fora, mas também não vai sair. Os que tá dentro também não sai, não resolve. Sim, verdade. Né? E aí não vai adiantar. E tem até uma frase bacana de casamento que eu vi outro dia no Face, que o casamento é a aliança de dois bons perdoadores. Verdade? É, forte. Para você ser casado, você tem que ser um bom perdoador. Não é só casado, seja casamento dentro da igreja, fora da igreja, independente da religião. Sim. Porque não existe casamento perfeito. E uma vez eu vi uma ministração do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, é uma coisa bem impactante mesmo. Mas justamente por ser impactante é que mudou a minha forma de ver as coisas. O pastor Luciano explicava que o casamento é uma instituição religiosa criada por Deus. É uma instituição espiritual, na verdade, criada por Deus. Então, não interessa se o seu casamento aconteceu na igreja evangélica, na igreja católica, num centro de macumba, não interessa. Quando você se uniu em matrimônio, aquilo ali é espiritual. Então, Deus tem uma aliança com você. Ele tá do seu lado quando você busca fortalecer a sua aliança, restaurar a sua aliança. Ele tá com você nisso, entendeu? Só que às vezes é o que o povo fala, né? Tem gente que fala, né? Que exatamente isso, né? Vamos matar quem inventou o casamento. Você tá, né, usa termos até pejorativos sobre o casamento. Na verdade, essa ideia foi de Deus. Maravilhosa ideia de Deus. É um presente, né? Presente mesmo. E por falar em presente, nisso tudo começou a vir um tempo bom para as nossas vidas, que quando eu engravidei, né, que é o João Daniel. O João Daniel é um presente de Deus nas nossas vidas. E depois de ter passado por tanta coisa, eu fui e engravidei do João Daniel, mas depois da gravidez aconteceu algo inesperado. Isso então, com 9 anos de casado. 9 anos. Vamos fazer mais um intervalo, então, e a gente volta para contar o que aconteceu depois da gravidez do João Daniel. É rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você.
hoje com o testemunho do pastor Thales e da pastora Bruna. E esse testemunho, o do programa de ontem, que foi o testemunho do pastor Thales, o testemunho da vida da pastora Bruna, todos esses você pode ver também no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. Acessa lá, compartilha com alguém que está passando por algum problema no casamento, alguém que teve algum problema de abuso na infância, alguém que não acreditava em Deus. Compartilha esses testemunhos com essas pessoas. Eu tenho certeza que a vida delas vai ser abençoada. Pastores, e aí você ficou grávida, pastora, do João Daniel. E aí tudo mudou. A gravidez do João Daniel foi um grande presente para o nosso casamento, para a nossa vida, para o nosso ministério. Mas o Thales gostaria de compartilhar algo, né, bem, sobre isso. É interessante que 9 anos depois, desde o primeiro ano que eu já queria ser pai. Só que eu não sabia do abuso, né? Então, eu tenho o lado dela, que é um lado, né, que hoje eu entendo, que na época eu não tinha nenhum conhecimento, então a culpa eu achava que era minha. Chegar pra ela e falar assim, amor, eu casei virgem, será que eu não tô sabendo fazer, como que é o negócio? Você não acha que eu sou bonito? O que tá errado, mano? Então eu achava que a culpa era minha. Aí depois eu achava que coloquei a culpa nela. Então aí ficou aquela ideia, né? Uma hora eu assumi a culpa, da hora eu dava a culpa pra ela e queria ter filho, né? Porque como eu contei ontem, né? Nasci para ser pai de João Daniel, se o senhor quiser me mandar mais filho, que venha para a glória dele, em nome de Jesus. E aí dentro disso, né, demorou esse tempo, ela não me contou, ela ficou grávida e aquele momento foi um momento libertador. É que ela fica grávida, glória a Deus, ela decide me contar, ela vai falar essa questão e glória a Deus, nesse momento a gente, né, começa a ser pastoreado mesmo nesse sentido, né? Glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Ela te contou do abuso quando e aí a gente foi buscar ajuda. Na hora que ela engravidou, ela conta do abuso, a gente foi buscar ajuda. E nós ligamos, ela liga para a pastora Ali, nossa pastora, né, pastor Lapa, pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci, e a gente começa a pedir ajuda, porque nós precisamos de ajuda. E a gente não sabia como pedir ajuda, né, nessa posição agora de pastores. Né? E aí eu engravidei do João e foi uma época muito turbulenta na minha vida. Por quê? Nas nossas vidas. Porque a igreja começou a viver uma fase de uma divisão muito grande, Carol. A igreja começou a ser dividida, nosso ministério, e o povo começou a sair a rodo da igreja. E era assim, muita conversação, assim, muita fofoca, muita divisão, muita rebelião na igreja, então um espírito de confusão na igreja. E ali a gente estava numa ascensão ministerial muito grande. De repente, o negócio começou a cair na nossa cabeça. E eu grávida. Toda grávida fica muito sensível. E imagina uma grávida sensível com esses problemas. E aí foi na época também que eu decidi contar do abuso pro Thales. Então era um gigante, um monstro que estava adormecido dentro de mim e que veio para fora, junto com o problema de igreja e toda a sensibilidade de uma gravidez. E assim, eu tentei suportar até o fim, sabe? Sendo forte, e as pessoas, né, nos traindo, as pessoas indo embora, as pessoas não levando em consideração o meu estado, que era um estado de gravidez, que era para eu estar curtindo, que era para as pessoas poderem, tipo assim, me retribuir muito que eu já tinha feito por elas. E o povo indo embora e eu, nossa, toda trabalhada naquela amargura, mas não querendo soltar a amargura. Querendo me posicionar firme, ficar crente, né? Ficar crente até o fim e tudo. E o meu parto foi um parto dificílimo. João Daniel quase morre na minha barriga, porque eu perdi todo o líquido amniótico 7 horas da manhã e o parto só foi acontecer 9 horas da noite. Isso porque o Thales teve que entrar com recurso no hospital, né, com a minha médica, né, minha ginecologista, entrar lá para poder falar assim, olha, esse neném é grande, ela não tem dilatação, não tem como fazer parto normal, não tem como forçar parto normal para ela. Faz a cesariana dessa menina, ela não vai suportar. E tomando aquele soro de sentir contração de 5 em 5 minutos, ou seja, eu senti dor de parto e eu senti dor de cesariana também, que eu acabei fazendo cesárea. Eu sei como e o João Daniel nasceu todo unhado, coitadinho, roxo. Então, assim, foi muito traumático o parto do João Daniel, né? O Thales contou um pouco ontem, né? Dos nossos medos. E depois que eu ganhei o João Daniel, eu entrei numa depressão profunda, depressão pós-parto. Porque juntou os problemas todos que a gente viveu no ministério. Junto a essa questão de eu ter colocado para fora o meu problema de abuso,
né? E aí, meu emocional não suportou mais uma vez. E assim, foi muito triste, é triste para qualquer mãe, você que tá aí em casa, que é mãe, que teve depressão pós-parto, você sabe o quanto que é difícil passar por isso. Sabe, você não ter vontade de cuidar do seu neném. Você querer ficar só prostrada. Eu vou contar uma coisa aqui que é muito ridículo, mas isso aconteceu. Eu fiquei 40 dias de camisola de grávida. Eu não saí de casa durante os 40 dias do meu resguardo. Eu só dava mamar e ficava deitada, dava mamar e ficava deitada. Eu não tinha vontade de curtir. Pra mim não era uma situação alegre. Eu lembro com muita tristeza no meu coração de um dia que o João Daniel tava chorando muito, que é recém-nascido, que é o colo, né? O afago. E aquilo ali já tava no meu estresse, eu não queria escutar choro de criança, eu não queria segurar o João Daniel. E aí minha mãe tá assim, minha filha, pega o seu filho. Eu falei assim, mãe, eu não quero saber, não quero. E eu deixei chorando pra lá e fui deitar. Foi aí que minha mãe preocupou e viu que eu realmente não estava bem. Aí o Thales pegou o João Daniel, ficou o dia inteiro com ele. E ele nasceu com refluxo também, tinha que ficar em cima dele o tempo todo. Então era outra coisa que me deixou muito mal, porque cansada, né? Porque além do desgaste todo que eu passei, o médico falou assim comigo assim, você tem que ficar 24 horas olhando para esse menino, que se esse menino engasgar e sufocar, ele morre. Então isso aí foi o jeito do médico me alertar. E assim, foi muito difícil. Aí minha médica falou comigo assim, você não pode ficar sozinha com esse bebê. Você não está bem emocionalmente. Eu vou te dar o número do meu telefone, celular particular. Qualquer coisa que você precisar, você pode me ligar. Uma médica muito boa, é Maria Sueli Lanza. Né? Foi uma médica que fez muito presente na minha vida. Deus abençoe a vida dela, vamos ver. Sabe? Ela falou assim, olha, você precisar, você me liga. Não faz nada, me liga. E foi uma coisa que foi muito boa pra mim. É interessante que no lado aqui do homem, né? Mais uma vez de impotência. Porque eu sem entender nada que estava acontecendo, ela falou assim, vamos para casa da minha mãe. Eu falei assim, como assim? Nossa casa não serve? E aí, sem entender, que ela não sabia me explicar, e eu também não sabia entender. Glória a Deus pelos nossos familiares que nos ajudaram muito, os nossos pastores que nos ajudaram, porque aquela então, eu perdi meu lugar, né? Ela quer a mãe dela, ela não me quer. Então veio aquele conflito, né? Aí vem toda aquela coisa na cabeça, né? Até, né, nesse momento, o inimigo das nossas almas tenta, né, confundir a nossa cabeça, como assim, eu tô perdendo meu lugar, e ela quer a mãe dela, quer voltar para casa da mãe dela, aí começa a entender, então eu vou mudar também, eu vou ir junto. Mas isso foi um fator complicado até no nosso casamento, porque a gente não tinha maturidade nem para viver, passar por mais esse problema difícil na nossa vida. Porque quando o Thales se comportou dessa forma, eu fiquei com raiva dele. Porque eu tô com depressão, tô com problema, tô precisando de ajuda, minha mãe quer me ajudar, e o homem não quer deixar eu sair daqui de casa. Porque pra mim também era um problema, né? Por isso que a Bíblia não fala assim, né, ame, não, ame. Quer que a gente ame, a gente não quer amar do jeito que a Bíblia fala. Entendendo que tudo isso aí a gente não encontra culpado. Porque a gente quer buscar culpado, mas não tem culpado. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Era uma oportunidade então era de Deus que estava nos como forjando. Tinha a sabedoria. Então, aí a gente vai tendo sabedoria nesse processo. A gente não nasce pronto, adquirindo. Né? E aí eu pensei assim, nossa, na altura do campeonato, meu marido ainda tá com ciúme ainda do João Daniel, toda essa situação que eu nem tô sabendo, porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu tava mal emocionalmente, amargurada por causa da situação da igreja, preocupadíssima porque o João Daniel tava com refluxo, e mães que têm filho que tiveram refluxo, sabe que suas filhas tiveram refluxo. Valentina tinha, a gente tombava ela um pouquinho, pá. Então a gente sabe que a gente tem que ficar focada na criança, que ela pode engasgar e sufocar, né? E eu precisando da minha mãe, o Thales não entendendo, e o Thales precisando de mim, porque a gente já tinha liberado, eu tinha acabado de liberar a história do abuso, então a rejeição ainda estava muito forte no coração dele. Então, assim... você não entendendo que ele precisava de você, ele precisando de mim, o João Daniel precisando de ajuda, e eu precisando de ajuda. E na nossa mente a gente quer achar mais uma vez culpado. Exato. A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, do João Daniel, a culpa é da igreja, a culpa é dela, a culpa é minha. E aí a gente não tinha que procurar culpado, isso é a solução em Deus. E aí foi, essa época foi uma época, e que acontece com muitos casais, foi uma época que a gente quis mais separar nas nossas vidas. Foi quando a gente ganhou o João Daniel. Porque a gente estava tão desesperado. Era tudo de uma vez, né? E aí a gente brigava quase todo dia. E por que nós ficamos juntos? Aí nós temos essa questão hoje, que a gente decidiu entender o outro na sua melhor versão. É uma decisão. Mas como que foi isso? Porque é lindo quando a gente fala que decidi entender o outro. Mas como é que foi? Vocês conversaram? Vocês falaram, olha, Deus não fez a gente para separar? Ou então,
Como é que a gente foi? conversou. Muito diálogo. A gente teve muito acompanhamento pastoral, sabe? Os nossos pastores são pastores muito presentes. Então, eles nos ajudam muito. Esse negócio do WhatsApp facilita muito, né? Mesmo. E assim, mas eles, além do WhatsApp, eles vêm muito na nossa casa. A gente vai na casa deles, apesar que eles moram a mais de 1.500 quilômetros de distância. Mas a gente é muito bem pastoreado. E assim, nessa época do João Daniel, desses conflitos todos, a gente contou muito com a ajuda dos nossos pastores, sabe? De contar mesmo, ó, eu quero separar, já não tô aguentando mais, o casamento vai pra frente, isso não vai dar certo, nós dois não temos amor, não tem mais nada, não tem respeito, não tem cuidado, não tem carinho, é só rejeição. E tudo a gente, sabe? Eu não tenho, você sabe que eu não tenho papo na língua, tudo eu falo. Eu falo, hoje, antes eu falava com as mulheres da igreja, né? A pastora acha que sempre tem aquela amiga na igreja que a gente pode confidenciar. Não, minha querida. Pastora fala com pastora, líder fala com líder, diácono fala com pastor, enfim, a gente tem que ter essa proteção, inclusive com as ovelhas, porque as nossas ovelhas, Carol, elas não têm condição de escutar uma coisa dessa, saber que os pastores estão mal pregaiados e quer separar. Aí a ovelha pensa assim, eu também tô querendo separar, eu vou buscar ajuda no pastor, o pastor já tá com a corda no pescoço, não vai poder ajudar. Não vai saber nada que ele vai falar, não vou fazer nada que ele falar. E foi uma coisa que foi pra mim difícil de lidar. De entender isso, né, biblicamente. De entender isso. Né? Por isso que essa proposta do grupo do WhatsApp, pra uma pastora cuidar do coração Porque, da na outra. verdade, a gente não precisa do pastoreio do CNPJ, é do CPF, é a pessoa, né? Não é a instituição. Não é quantos membros tem lá. É se a gente está bem, com saúde, o nosso casamento está bem, porque o primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Né? Eu, ela e João Daniel. Então, dentro dessa questão toda, a gente teve essa decisão. E aí, né, teve uma vez que a Bruna estava fazendo com outro casal aquela ideia da roda da vida, não sei se você já viu, uma ferramenta de coach. Aí ela estava ali ajudando alguém, falou assim, não, deixa eu fazer um negócio com vocês aqui. E aí naquele momento, eu estava na sala, ela pediu para me fazer, eu preciso fazer mesmo? Só que em vez de fazer, eu olhei o dela. Aí na hora que eu olho dela assim, eu vejo uma coisa que para mim era 10 e para ela era 2, porque ali tem uma escala, né, de 1 a 10. De 1 a 10. Então eu coloquei assim, peraí, eu tô querendo... É o contrário. Pra mim era 2, pra mim era 10 e pra você era 2. Numa situação da roda da vida, numa característica, eu coloquei que tava tudo de bom. Tava 10, ótimo. E ele colocou que era 2, era menos 2. A situação que envolveu nós dois. É. Então o que eu falei assim, não, eu tenho que... Eu até falei isso no ministério, lá no Mevan, a gente tem que olhar pro outro, entender o outro e não julgar o outro. A gente não tem que julgar as pessoas, não, vou condenar ela. E foi bonitinho que ela falou já assim estava dando o comigo. máximo dela. Aí eu falei isso com ela. Se você está dando o seu máximo. Pra mim não é suficiente dentro do meu entendimento, mas na sua percepção você tá dando o seu melhor. Então isso aqui virou 100, de pra mim tava menos 2, virou 2.000. É, exatamente, ela tá dando o máximo e eu tô achando que ela tá dando o mínimo. Porque pra mim eu tô recebendo como mínimo, mas ela tá tentando, ela tá se esforçando. Então, por isso que o diálogo é importante, a conversa é importante, a ajuda é importante e, principalmente, o Espírito Santo de Deus. Como eu falei, tem que ter o óleo, tem que ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nos ajudar. Então, de tudo isso que vocês viveram, o que fez a diferença, o que mudou, foi depois que, com todos esses problemas com o João Daniel, quando vocês decidiram buscar pela cura do casamento de vocês. Isso. Pela mudança real, né? A cura e a mudança, a gente percebeu, né, bem? Que tá em aceitar o outro. Na sua melhor versão. O amor encobre multidão de pecados. É verdade. Sabe? O nosso passado, ele não mudou. As nossas diferenças de pensamento não mudaram. Mas nós decidimos aceitar o outro. Eu decidi aceitar o Thales. Quem ele é, casar com ele e não com a figura idealizada. Com ele real. decidiu casar comigo. Não o príncipe Thales, mas o Thales. Não a princesa Bruna, mas a Bruna. Exatamente. Não é que aquela mulher que é a perfeita pra ele, mas a mulher que ele tem, que pode ser perfeita se ele quiser que seja. E eu também, né, casar com ele. Porque às vezes a gente casa com uma figura idealizada. Eu falo muito disso aqui porque eu vivo isso. E eu acho que o casamento dá certo, a aliança dá certo, quando a gente aceita o outro na melhor versão dele. É verdade. E tendo aquele olhar igual de José, né? Em vez de ver todas as pessoas que passaram nossas vidas como alguém que nos prejudicou, alguém que cooperou para o propósito de Deus nas nossas vidas. Até aquilo que foi pra gente, assim, de muito conturbado, de muito ruim mesmo. Glória a Deus por essas vidas. Então, assim, o que
pode nos separar do outro. É problema financeiro, é problema na área sexual, é problema de divergência de pensamento, é a doença. Porque hoje no mundo, Carol, tudo é motivo para separar. Virou descartável o casamento. Se você tem problema financeiro, não, você gasta demais, você tá gastando meu dinheiro, então eu vou separar de você. Toda relação, às vezes, vira descartável. Ah, não, sexualmente falando, não tá bom, já foi melhor, então eu vou separar. Ah, doença, eu não consigo conviver com doença, você tá doente agora, volta pra casa da sua mãe. Então tudo é motivo para separar. Não te amo mais. Não te amo. Só que Deus é amor. Então quer dizer que Deus não tá mais com aquela pessoa? Já que você não ama mais ela, Deus não tá mais ali? E o amor é uma decisão, não é um sentimento. Verdade. A felicidade não é bem-estar, é uma decisão. Então, tudo com Deus é uma questão de você decidir, de aceitar o outro, sabe? Eu acho que a aceitação é muito importante. Interessante que mesmo sem eu merecer, Deus me ama. Então a gente tem que amar como Ele nos amou. Ainda que a outra pessoa não mereça o seu amor. Eu sou muito grata a Deus porque o Thales decidiu me amar. Glória a Deus. Ele decidiu gostar de mim, decidiu me aceitar. E eu me sinto uma mulher muito feliz hoje, Carol, porque o meu marido decidiu me aceitar. Amém. Sabe? Isso é muito bom no relacionamento. Se viver sem cobrança, eu só vou te aceitar se você for desse jeito, daquele outro jeito. Não, eu te aceito do jeito que você é. Eu também sou muito feliz, casado, porque o Senhor me confiou esse vaso que um dia eu vou entregar para Ele. E eu brinco lá na igreja. Eu falei assim, Deus, coloquei uma florzinha a mais que o Senhor me ajudou a colocar, tem isso que o Senhor me ajudou. Falar glória do Senhor. Então hoje nós nos aceitamos. Te amo. Eu também te amo. Que linda. Roda beijinho. E essa é isso, né? É o buscar a cura, é querer resolver a situação. Exatamente. Decidir resolver, né? Porque encontrar problema, a gente vai encontrar um no outro o tempo todo, Carol. Verdade. Todo casamento tem problema. Se você quiser achar, você vai achar 1 milhão de problemas. Ou mais. Mas a questão é você aceitar o outro na melhor versão, que ele pode dar. E não o que você quer, que ele pode dar. Amém. É. Gente, nosso tempo já estourou, Meu Deus. infelizmente. Eu tô vendo o monitor aqui todo. Pois é, mas assim, eu queria pedir que vocês fizessem uma oração bem rapidinho, porque Amém. só quem já passou por uma crise no casamento entende o que é. Então eu queria que vocês orassem pelas pessoas que estão em casa, uma oração pequenininha, mas que possa abençoar a vida dessas pessoas. Amém. O Thales vai fazer essa oração, né? Que é ele que tem que fazer. Mas eu só queria falar uma coisa, você que está em casa, entenda os seus pastores. Seus pastores são pessoas como você. Eles têm problemas relacionais, ministeriais, espirituais, tanto quanto você. Então eu vejo que muitas vezes a gente sempre é preparado para apontar os pastores, o casamento dos pastores, a vida dos pastores. O pastor precisa ser amado e ser carregado de oração. Se você, que é ovelha, conseguir carregar o seu pastor de oração, de carinho, ele vai conseguir suportar as dificuldades e te abençoar também. Em nome de Jesus. Então, assim, eu acho que às vezes a igreja ela é muito má na hora de condenar um pastor, de apontar o pastor. Todo mundo passa por problema. Verdade. E eu tenho um lema comigo, se você trata bem quem te serve, melhor servido você vai ser. Amém. Verdade. Então, ora aí, pastor. Amém. Oremos. Então, mais uma vez, né, vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos. Sabemos que é o Senhor, ó Pai, que prescuta os nossos corações, o Senhor que move todas as coisas. É o Senhor, ó Pai, que fez uma aliança eterna conosco, ó Pai. Abençoa cada vida, cada casamento, cada relacionamento, ó Pai. Em nome de Jesus, cada pessoa que está, ó Pai, nos escutando nessa hora. Em nome de Jesus, toda sorte de bênção sobre a casa deles, sobre a família deles. Assim seja, Pai, pois queremos que o Senhor em nós, que Cristo em nós é a esperança da glória. Para a honra do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, que fez. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajuda a permanecer, a perseverar. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a você que está em casa por ter acompanhado. Eu espero que esse programa tenha te edificado tanto quanto me edificou. E eu te espero aqui amanhã para mais um programa, mais um testemunho que vai tocar a sua vida. Até lá. Tchau, gente. Tchau.